Oi, sou Paulo Marchetti e tô voltando aqui com mais um vídeo sobre os bastidores da MTV que eu tenho feito sob meu ponto de vista, sob o ponto de vista dos programas que eu conduzia durante o tempo que eu fiquei lá, de 93 a 2000. E antes de entrar no tema de hoje, eu separei aqui, vou falar sobre o Fúria, falar sobre alguns festivais, né, a parte mais do rock pesado. Mas eu acabei de assistir uma live muito legal e recomendo a você. A Marina Persson tem feito várias lives, tem feito live com todo o elenco, todo o casting da MTV, desde o início, em 90, até os últimos VJs e apresentadores que passaram pela MTV. E eu assisti uma agora muito legal com a Soninha, vale muito a pena ver essa live. Você que gosta de bastidores, que tem assistido meus vídeos, pode assistir essa da Soninha tranquilo, porque a Soninha também ela tem ela mesma fala na live dela, ela foi tudo lá dentro, né? Ela foi redatora, foi diretora, coordenadora, VJ, apresentadora. Ela fez um pouco de tudo e ela conta ótimos bastidores, inclusive do território nacional. E inclusive vou falar de rock pesado, mas eu preciso contar essa história que é muito legal. O território nacional foi convidado para entrevistar o Tim Maia, só o Tim Maia, e as meninas foram lá. A Soninha, a Joana Mazzucchelli, que era a diretora, e tinha mais gente da equipe. É, foram encontrar com o Tim Maia. Não lembro onde ocorreu essa entrevista, mas eu lembro que eu assisti ela inteira, inclusive depois, quando foi arquivada tudo, eu peguei a fita lá e sentei na decupagem e vi a entrevista inteira, mas eu lembro do dia que elas voltaram da entrevista. Não sei se foi no Olímpia, não lembro onde foi a entrevista. Eles sentadinhos numa mesa. O Tim Maia se amarrou na entrevista, se amarrou na equipe, na Soninha, e adorou fazer a entrevista e tal. E no final, quando fechou a câmera e tal, todo mundo já armando equipamento para ir embora, tudo, o Tim Maia deu discos para cada pessoa da equipe, mesmo câmera, operador de áudio e tal. Ele pegou lá alguns discos que eram da gravadora dele, Vitória Regia, mas ele também deu um presente para Soninha e para Joana, que foi um camarão, um camarão de skunk. E aí elas chegaram na MTV, elas não fumavam, e então elas chegaram na MTV pro pessoal que fumava e falou: olha, temos um presente para vocês. E deu pra gente. E a gente fumou alguns coletivamente. Né? Porra, veio do Tim Maia, né? Incrível isso. Né? Coisas que só a MTV nos proporcionava. E cada segundo a gente aproveitava bem. E uns não tinham muito consciência do que estava acontecendo, outros, como eu, tinha e falava, cara, tudo isso do caralho. Todo mundo tinha, na verdade, mas uns menos, outros mais. E indo pro Fúria agora, é o seguinte, e um abraço pro Tim Maia, né? Sempre. Eu comecei no Fúria no final de 94, o Kaká Marcondes era o diretor do Fúria, não sei desde quando, desde 93, não sei quanto tempo ele já estava no Fúria, mas já tinha ali uma química entre o Gastão e o Kaká. Éramos todos amigos e tal, e o Kaká foi fazer outras coisas, foi convidado lá dentro para fazer outros projetos dentro da MTV e saiu do Fúria. O último programa que ele fez, eu contei aqui, foi um especial do Sepultura, que o Gastão foi para os Estados Unidos, eles foram para lá para mostrar o Sepultura, onde eles moravam, a rotina da, do grupo, de todos eles. Então o Gastão foi na casa de cada um, foi no estúdio onde eles ensaiavam, acompanhou eles em rádio para alguma entrevista. Passou, não lembro quantos dias, talvez uma semana, 3 dias. E eles voltaram com material bacana. E esse material virou, acho que um ou dois Fúrias.
na época Fúria Metal, porque o Fúria tem dois momentos, ele Fúria Metal e depois a gente tirou o metal foi arrancado do nome e virou só Fúria. Ele foi um dos únicos, talvez o talvez não, ele foi o único programa que existia desde o começo e que manteve a sua abertura, que era um riff do Metallica, mas o que eu estou tentando lembrar aqui é se teve alguma abertura antes dele, mas quando eu entrei já era essa abertura, mesmo quando eu assisti MTV, não trabalhava lá, eu lembro só dessa abertura. Mas enfim, tentaram mudar uma época, talvez em 97, tentaram, pegaram a abertura do Fúria americano e fizeram uma adaptação aqui para o Brasil. A gente não queria, eu e Gastão, batemos o pé de jeito nenhum, não queremos mudar a abertura. A direção da MTV foi, foi cabeça dura, então a gente botou, ficou acho que 2 programas ou 3 com essa abertura horrorosa, que era a abertura americana, e depois viram que era uma merda mesmo, teve reclamação da audiência e tal, e aí a gente voltou com Vitória, voltou com a vinheta antiga. Então eu peguei o Fúria já desse especial do Sepultura pra frente, eu que fazia a direção. Não muda muito isso, porque o Fúria tinha um formato, era aquele formato, não tinha muito o que sair. O programa era do Gastão, era o Gastão, então eu tava ali mais. A gente era amigo, como eu contei em outro vídeo, a minha amizade com o Gastão já vinha de antes de eu entrar da MTV, já vinha da noite aqui de São Paulo, dos shows, e do Hip Monsters, o grupo que ele tinha, que eu trabalhei junto com o Hip Monsters durante um período. Então éramos amigos ali, então não mudou muito. A condução era do Gastão, a direção também, não tem como. Eu assinava ali, mas era ele junto, não tinha nem como ser diferente. E, porra, na minha época, a gente entrevistou muito, muito artista da pesada, nomes novos, nomes antigos. Eu fiz uma lista aqui, já vou falar uns nomes que eu lembro. A lista é imensa, porque eu fiquei por 95, 96, 97, 98, 99 e comecinho de 2000. Então nesses 5 anos, acho que nesses 5 anos, eu não lembro quando o Gastão saiu, acho que o Gastão saiu no final de 98, não lembro. Mas pelo menos nesses anos todos, foi muita entrevista. Todo mundo, todas as bandas pesadas de metal, hardcore e outros gêneros que não cabiam no Gás Total ou em outro lado B ou em outro programa de rock, vinha pro Fúria. Então a gente entrevistou muita gente. E o mais legal do Fúria, e que fique aqui registrado, eram as pautas que o Gastão fazia, que eram umas pautas, cara, sensacionais. A gente não. Eu já contei do arquivo da MTV também, em outro vídeo, não lembro qual, que a gente tinha lá um arquivo com pastas, com revistas, jornais, livros. Então aquilo ali servia pra gente, era a nossa base para escrever os textos, para pesquisa de entrevista, para tudo. Era a nossa internet, não tinha outra coisa. E fora esse arquivo, o próprio Gastão também tinha um material dele. O Gastão, roqueiro desde de moleque, já tinha a sua coleção de disco, tinha seus livros e outras coisas. Então ele juntava o arquivo, o que tinha do arquivo da MTV, com o que ele tinha em casa e que ele conseguia emprestado, enfim, corria atrás, sentava, abria tudo e fazia umas puta pauta assim que eram assim eram incríveis assim, sabe? Brilhavam porque
eram completas mesmo. Vamos entrevistar o Ramones, vamos entrevistar o Iron, vamos entrevistar seja o que for, Biohazard, seja o que for, ele fazia isso sempre. Então teve casos, eu não vou lembrar o nome dos artistas. Já vi vídeo do Gastão falando do Fúria, mas ele não falou tudo, claro, ele não vai ficar também, enfim, a nossa memória não dá pra lembrar de tudo, tudo, tudo. Mas assim, ele teve pelo menos dois, três casos de artistas que, terminando a entrevista, virava pro Gastão e falava: pô, tô viajando faz 2 anos que eu tô fazendo essa turnê, precisei vir aqui no Brasil para dar a melhor entrevista, ou essa foi a melhor entrevista da minha carreira, dos últimos anos, puta pauta legal, como que você lembra disso? Então isso era muito bacana ver. É, e essa era uma grande diferença do dentro do Fúria. Esse, esse carinho, essa paixão, esse tesão, sabe, do Gastão com, com, com o que era feito no Fúria. O Gastão que fazia programação, o resto dos programas na MTV, tirando lá do B, que eu acho que era o Massari também que fazia, o resto era uma programação já pronta, tal, que já vinha pronta, e nesses casos de lado B e de Fúria, eram eles que faziam a programação de vídeo. O Gastão tinha tudo anotado para não ficar repetindo muito clipe. Vou botar de novo. Não, já passou semana passada. Existia um equilíbrio, existia uma preocupação, existia um carinho, cara. O Gastão, ele era handbanger, né? Ele teve banda de metal, ele gostava, ele ama a CDC, Iron Maiden, ele gostava de tudo isso. Fazia parte já da história dele quando ele entrou na MTV. Então, só era um tesão fazer, cara, porque pô, a gente via nossos ídolos, meu. Eu cresci no punk rock, escutando punk rock com as minhas bandas, na cena punk, seja de Brasília, seja de São Paulo, mas o metal também sempre fez parte da minha vida, da minha história, fazia parte desse meu contexto. Van Halen, eu não fui no show do Van Halen, por exemplo, aqui em São Paulo, porque eu não quis, porque eu era um punkinho idiota radical que tinha ingresso, me convidaram, vamos. Eu falei: não, não vou, Van Halen, heavy metal, cabeludo. Aí depois a minha irmã apareceu com a fita, porque ela comprou no show a fita do Diver Down. Pirei, falei: puta que pariu, que fiquei fã. Eu gostava de Iron Maiden, gostava de AC/DC, gostava de Motorhead, gostava de Van Halen, tinha alguns grupos que eu gostava e que a gente não podia falar naquela época, né? Porque era muito dividido. Você é metal, você é punk, você é pop, você é new wave. Então tinha essas divisões que eram bem radicais. Então eu escutava em casa essas coisas. Então, pô, fazer o Fúria foi lindo. É, da minha época, por exemplo, eu vou pegar a cola aqui, é pouco nome que eu lembrei, mas, pô, Angus Young, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Kiss, Ramones, Iron Maiden, o Bruce Dickinson também solo, Dio, Merciful Fate, Slayer, Slash, Black Sabbath, Biohazard, Buzzcocks, Danzig, Misfits, Pantera, Ice-T veio, na verdade era o Body Count, Halloween, Saxon, tudo. E mais um monte de, de outros que eu realmente não parei, não fiz uma super pesquisa tal. Talvez se eu fosse pro YouTube, pra alguma outra rede, procurar ia lembrar de outros nomes, mas foi mais ou menos. Foi isso e muito mais. O Iron Maiden, por exemplo, a gente entrevistava sempre, porque o Iron sempre vinha pro Brasil. Então era normal a gente ou já se cumprimentar, entrar em estúdio e tal. Quando o Blaze Bayley entrou no Iron, eles vieram pra cá sem fazer show, sem nada, só pra divulgar a entrada dele. Aí depois voltaram pra divulgar o disco com ele, voltaram pra tocar no Skull Rock.
no festival Skull Rock, que teve a final em Curitiba, lá na Pedreira. E, e aí também o Bruce Dickinson vinha todo ano e vinha lançar os discos solo dele, vinha em turnê. Então eles estavam sempre aqui. O, o Bruce Dickinson cumprimentava o Gastão, acho que se não me engano, já falando o nome, Hi Gastão e tal. Ele devia ter anotado na agenda essas coisas e tal, mas ele ou perguntava para alguém, mas já cumprimentava com o nome, sabe? Tudo gente boa, tudo. O Iron e o Bruce Dickinson foi incrível, foi incrível. A entrevista com o Blaze Bayley foi chata, porque ele ficava levantando, ficava andando e tal, a gente não entendia nada. Veio ele e o. Pô, gente, desculpa, eu não vou lembrar o nome do integrante que veio com o Blaze. Mas sabe, foi chata. Mas teve uma coisa legal e engraçada no final do. Teve a final do Skull Rock, que eu não lembro quando foi isso. Talvez 96, talvez 97. Eu fui o coordenador geral da transmissão. E aí no dia seguinte a gente acordou, isso foi num domingo e tal, acordamos na segunda-feira, fizemos a mala, tomamos um café da manhã no hotel e aeroporto. E aí eu cheguei no aeroporto e comprei a Bis, a revista Bis, que era o Steve Harris na capa. E eu. E a gente chegou no aeroporto, não tinha muito o que fazer, não tinha fliperama, não tinha nenhuma área assim ser para comer no aeroporto, então a gente foi direto para a sala do saguão de espera, tal. Sentei, a equipe sentou, cada um no seu lado, tal. Não lembro quem estava comigo, não lembro se o Gastão já tinha ido embora, se tinha ficado, se estava junto. Não lembro, eu lembro que eu sentei numa daquelas cadeiras de aeroporto que são coladas, né? E sentei numa delas, que estava vazia quando a gente desceu, e pum, abri a bis e fiquei ali, minha mochila no chão, e fiquei lendo a bis, vendo as novidades e tal. E de repente vi que chegou gente e tal, sentou do meu lado, mas eu não reparei em quem tinha sentado ao meu lado. Só fui reparar quando comecei a ver flashes pocando. Porque nessa de eu ficar lá quietinho, lendo revista, começou a chegar gente. Aí de repente tinha flashes pocando, eu fui olhar, até pensando que fosse alguém da equipe brincando, fazendo alguma coisa. E eu tava no meio do Iron Maiden. O Steve Harris estava do meu lado. Eles também iam embora, não lembro para onde. E aí eles foram para a sala de embarque e sentaram, só que sentaram do meu lado. E eu sentei, como eu estava no meio do banco, eu fiquei espalhado com a banda, sabe? Tinha o Steve Harris aqui, enfim, tipo, os técnicos e tal. E eu assim, loiro com essa cara de americano, de europeu. As pessoas começaram a tirar flash e comigo ali, como se eu fosse da equipe. Aí eu olhei pro lado assim, era o Steve Harris. Eu não sei se ele me reconheceu, a gente tinha feito entrevista, tudo. Eu não sei falar inglês, eu sei me virar para comer e para dormir, mas não sei falar nada em inglês. Eu fechei a revista e mostrei a capa para ele. Aí ele, tipo, ok, que legal, tal. Eu falei, for you, e dei a revista para ele. Isso foi bem legal. Aí entreguei a bis para ele, ele agradeceu, tal. E ficou lá, folhando a bis e tal. Isso foi bem legal. Coisas que só a MTV proporciona. Só naquela época mesmo. Teve o Kiss, que foi bem legal. Quando eles vieram aqui fazer o Monsters of Rock. O primeiro que teve no Brasil, que foi em 94. Que foi a primeira transmissão de show da MTV. Que até então só ficava em estúdio e tal. Não fazia especial, não fazia nem ao vivo. Então, nesse Monsters of Rock, rolou da MTV fazer uns flashes durante o dia, com os VJs espalhados pelo Pacaembu, na plateia, no palco e tal. E falar, aqui tá legal, tá ficando cheio, daqui a pouco começa e tal. E teve a transmissão de show. Nesse Monsters of Rock, eu tive o privilégio, eu e o Gastão, de assistir o show do Kiss do palco. A gente ficou ao lado do Paul Stanley. E foi uma coisa inacreditável. Eu já nessa época, isso foi antes de eu pegar o Fúria. Nessa época, ou não, já fazia o Fúria. Ah, não, sim, já fazia o Fúria.
Mas foi em 94, olha, já estou me confundindo as datas. Mas era o Kiss sem máscara no Pacaembu. Inclusive eu tenho o CD pirata que chama Carnival. Achei numa loja aqui em São Paulo e comprei porque, pô, é histórico. A gente viu do palco e foi bem bacana. A gente conseguiu, a gente tinha um crachá que dava acesso para tudo. A gente tinha acesso, só que na hora do show, cada show tinha que ter uma bolinha de uma cor para poder ter acesso ao palco. E no show do Kiss, você precisava ter a bolinha laranja. O Gastão tinha, eu não. Aí o que aconteceu foi que um operador, o Betinho, operador de áudio da MTV, ele desceu do palco, nem sei o que ele estava fazendo em cima do palco. Ele desceu do palco e falou: tô indo embora, tchau, não sei o que, você quer a bolinha pra você? Me ofereceu. Que ele tava com a dele no crachá. Falei: pô, claro, botei a bolinha e foi lindo. O Gastão, inclusive, entrevistou o Kiss rapidamente ali antes de subir pro palco. Os quatro, não lembro se foi ao vivo, mas foi uma entrevista rápida. A gente entrevistou o grupo mesmo no Maxo de Plaza, onde as bandas estavam hospedadas. E aí, pô, incrível, a gente ficou o show inteiro assistindo. Teve uma parte. Tem duas curiosidades desse show do Kiss, que uma delas foi a parte dos efeitos especiais, que tem uma hora no show do Kiss que explodia umas bombas atrás da bateria, atrás do praticável, assim, mais na lateral, assim. E na hora de apertar o botão, e eu e o Gastão estávamos numa passagem, assim, né, com o Paul Stanley na nossa frente, tocando e tal. A gente via a banda inteira, mas era o Paul Stanley que estava em primeiro plano, assim. E na nossa frente tinha uma caixinha. E essa caixinha era a botoneira para acionar os efeitos especiais. Aí veio o técnico na hora, pum, apertou o play, ó, apertou o botão e nada. Aí ele apertou de novo, acho que deve ter estourado uma ou outra, mas não foi do jeito que era para ter sido. E ele ficou lá insistindo, assim, que nem botão de elevador que você fica assistindo, ele ficou ali insistindo, insistindo, insistindo. Aí ele olhou para mim, pro Gastão, e perguntou se a gente sabia mexer naquilo. Puto da vida, a gente falou: meu, a gente não, estamos aqui só assistindo o show. E ele saiu fora, então assim, teve uma parte dos efeitos especiais que não aconteceu. Outra coisa engraçada foi que quando eu cheguei no Pacaembu, eu cheguei umas 9 da manhã no Pacaembu. Eu fui o primeiro da equipe da MTV a chegar no Pacaembu, até porque eu morava perto. E nessa época, além de eu já dirigir alguns programas, já ter é, é, algumas responsabilidades de, de direção, eu também ajudava na produção. Nesse dia, eu não lembro se eu fiquei com algum VJ, com ele em algum lugar do Pacaembu, mas eu lembro que eu cheguei cedo e logo o primeiro grupo a passar o som ia ser o Kiss. E logo 9 horas da manhã assim eu encontrei um técnico um hold do Kiss e ele estava segurando uma guitarra na mão. Só que a guitarra ela estava completamente crua. Ela estava na madeira, não tinha tarraxa, não tinha corda, não tinha captador, não tinha absolutamente nada. Ela estava pelada, só o corpo e o braço, acabou. Era uma guitarra na madeira. Falei, cara, passei ali, eu falei: nossa, o cara vai montar a guitarra, é isso, pra ser tocada num show, ó, pô, o cara vai, né, botar os captadores, as cordas. Achei estranho. E passou o dia, isso, pô, 9 horas da manhã, então, aí abriu o portão, transmissão, enfim, aconteceu um monte de coisa até a hora do show do Kiss. Aí, estávamos lá, eu e o Gastão assistindo o show. Teve um momento em que também eu não lembro. Eu gosto de Kiss, tenho alguns discos, amo o Destroy. Mas eu não lembro, cara, em que momento da música que o Paul Stanley quebra a guitarra. Porque isso é tudo marcadinho, né? Então, nesse momento, ele estava tocando, fez ali um backing vocal tal, e foi indo para trás do palco. Foi indo para trás do palco até chegar na lateral ficar de lado com a bateria no praticável, bem no fundo. E para quem tá no estádio, se o músico vai lá pro fundo do palco, pô, ninguém vê. Nem quem,
Se quem tá longe já não vê, quem tá perto não via mesmo. Nessa, ele virou de costas, tirou a guitarra dele e pegou a guitarra. Essa guitarra pelada que eu vi às 9 da manhã. Aí que eu olhei, quando eu vi o movimento, o mesmo hold e tal, na hora que eu vi esse movimento, eu falei, pô, lembrei da guitarra. Eu falei, nossa, guitarra. Aí no que ele pega essa guitarra, né, ele troca a guitarra, tira a guitarra dele, pega do hold a guitarra, no que ele vira pro público, ele já vira com a guitarra, arregaçando a guitarra, com ela já em cima, para quebrar. Então eu falei, então é um truque. O cara não quebra a guitarra dele, o cara quebra um esqueleto de guitarra. Aí eu entendi. Mas também, pô, um grupo que toca sei lá quantas vezes por mês no mundo inteiro, haja guitarra para quebrar, né? Então eu entendi qual que a jogada deles. Só não sei se essa guitarra faz parte do equipamento, eles trazem de fora ou se eles compram a cada lugar que eles vão tocar. Mas eu achei engraçada essa história do Monsters. Teve um outro Monsters, teve um Monsters, o de 96 a gente não fez, o Gastão ficou doente, disso eu lembro. Eu fui assistir, também fiquei nos bastidores e tal, teve, eu não lembro quem que era, Slayer, Motorhead. Eu fiquei nos bastidores assistindo dos bastidores. Não peguei bolinha nenhuma, infelizmente não assisti do palco esse Monsters. Mas, pô, vi o Leme ali, vi todo mundo, né? Tava colado ali nos caras. Porque atrás do palco, alguns. Tinha uma tenda pra imprensa que rolava algumas coletivas e tal. Então não gravamos nem nada, mas eu ia lá pra ver se tinha alguma novidade, pra passar pro Gastão essas coisas. Então teve um Monster of Rock que a MTV passou batida. E em 98 a MTV voltou a transmitir Monster of Rock, que foi no Ibirapuera, que foi com Dorsal, Corsos, Glenn Hughes, Savatage, Megadeth, o Slayer fechou, Saxon, Manowar. Esse eu fiz a direção. Esse eu até tinha pedido, depois que terminou, eu pedi pra direção. Falou, pô, vamos ver se vocês tinham que me colocar no Guinness Book. Mas acabou não rolando. O que aconteceu? Eu cheguei cedo na MTV e eu ia dirigir metade e um outro colega ia dirigir outra metade. Ia ser, eu fazia um show, descansava o próximo, fazia outro show e a gente ia ficar se revezando. Esse colega passou mal, teve problema de saúde e não pôde ir. A direção me ligou, preocupada. Não era tempos de celular nem nada. A direção me ligou e falou, isso era. Eu não lembro quando que foi o Monstro, se era sábado ou era domingo, mas era bem cedo isso, era 8, 9 da manhã. Me ligou e falou, olha, então eu vou mandar fulano para te ajudar. Eu falei, não quero ninguém. Deixa comigo. Porque essa parte do. Não tinha ninguém dentro da MTV, fora eu, nós produtores e diretores, não tinha ninguém que gostava assim, que conhecia o contexto do, do rock pesado, do metal, do punk. É, então eu preferi não, deixa eu vou fazer. E pô, era muita banda, o negócio começou meio-dia. O Dorsal foi o primeiro grupo e começou ao meio-dia. O show do Slayer terminou 3 da manhã. E eu fiz todos os shows. Eu só saía da OM nos intervalos de show para fazer um xixizinho, para comer um sanduíche rápido ou para fumar um cigarrinho, que na época eu fumava ainda. Parei de fumar em 2007. Eu só para isso e voltava. Então eu fiquei do meio-dia às 3 da manhã dentro de uma OM fazendo o Monsters of Rock. Foi recorde, eu não sei se foi isso que eu falei com a direção. Não sei se alguém ficou tanto tempo dentro de uma UM fazendo esse trabalho. Acho que eu fui o único no mundo. E foi lindo, foi maravilhoso, foi cansativo, claro. Mas, porra, cara, eu não ia perder essa chance de forma alguma.
Além do mais, eu gosto de fazer uma direção quando eu faço show, quando eu faço alguma coisa com música. Eu não gosto de clipar o, o show, aqueles cortes nervosos, corta para um, corta para outro, corta pra... Não, eu gosto de câmera com movimento, eu gosto de, se o guitarrista está solando, vamos mostrar o solo. Eu gosto de botar o público, eu sou público de, né, esse público. E assim, quando eu vejo um show na TV, quando eu tenho a oportunidade de ver um show em vídeo e tal, seja DVD e tal, eu quero que me coloquem dentro do palco, eu quero ver tudo nos detalhes. Então, ah, se você pegar, acho que tem o Slayer, deve ter também, não sei se tem Megadeth, não lembro os shows que passaram depois, que depois que eu transmiti, se não me engano, não foi nem ao vivo, eu gravei só os shows. Foram todos eles gravados e depois eu compilei em especiais que passavam semanalmente. Eu lembro inclusive que a direção queria dar meia hora de show só para cada grupo. E eu assim, pô, como assim meia hora de Slayer? Não dá pra nada, né? Meia hora de Megadeth não dá pra nada. Saxon, pô, não dá, tem que. E aí eu consegui, batalhei, bati o pé. E aí eles me deram uma hora de grade pra fazer esses shows. Que na verdade, quando um programa tem uma hora de grade, na verdade você entrega entre 48 minutos e 52 minutos de material para ser passado, porque o resto, de 12 a 8 minutos, eles contam como o break, os comerciais. Então, uma hora quando está na grade, contando os comerciais. Então, a gente entregava um pouco menos. Mas tem alguns deles no YouTube, disponíveis em canais diversos, não é coisa minha, infelizmente não cheguei a copiar para mim. E uma coisa legal que aconteceu desse Monsters of Rock 98 foi que o Manowar lançou o show em DVD. Isso para mim foi incrível. Eles gostaram e o áudio estava bom, eles falaram e o vídeo, viram o vídeo, falaram um vídeo legal, vamos lançar. Uma coisa engraçada que aconteceu foi que era uma segunda. Esse Monsters 98 acho que foi num domingo. Foi o último trabalho do Gastão, inclusive. Foram as últimas entrevistas que o Gastão fez antes de sair. Se eu não me engano, foi isso. Porque enquanto eu estava lá na UEM, fazendo shows, o Gastão, nessa hora, o Fúria se separou. O Gastão estava lá com uma equipe fazendo as entrevistas com os grupos e eu na UEM dirigindo. Mas no dia seguinte, na segunda-feira ou na terça, eu estou lá trabalhando na minha mesa, tudo, toca o telefone, eu atendo, é o departamento de relações artísticas, falando, olha, o Joey DeMaio está aqui, quer falar com você. Eu falei, não. Como assim? O Joey DeMaio? Do Manowar? É, ele mesmo, ele quer conversar com você. Eu falei, que o Joey, que o Joey DeMaio quer comigo, né? Porra, caralho, desliguei o telefone, né, e falei, ó, não sei falar inglês, você vai ter que fazer a tradução pra mim ali simultânea na hora. Não, beleza. Desci, porque o departamento de relações artísticas ficava no primeiro andar e a produção ficava no quarto andar. Desci correndo, os lances de escada, cheguei lá, falei, oi, tava lá o Joey DeMaio, pá. Muito legal, cumprimentando, bom dia, pô, deu parabéns, pô, bacana, assistimos o show, valeu, bem bacana, mas eu queria saber se você tem as fitas paralelas. E eu não tinha mais. Não foi no dia seguinte. Foi bem depois, agora que eu tô lembrando. Porque o Joey DeMaio veio pedir as fitas paralelas, que são assim, quando você grava um show na UEM, pelo menos naquela época, você não tem muito espaço para poder gravar todos os VTs. Aí tem 12 câmeras, por exemplo, um show. Aí dessas 12 câmeras, você tem o PGM, que é o programa final, que é já ele todo cortado, né? Então a gente tem esse sinal já com o show todo cortado, esse que se vê na televisão, que se vê no DVD, né? Já corta para com todas as câmeras juntas. E eu podia, no esquema
da MTV, eu tinha 2 VTs que eu podia gravar independentes, que geralmente a gente gravava a câmera geral, que tinha uma lente de 50, a câmera que fechava e abria e mostrava o palco inteiro, e a grua, aquela, né, a grua que fica entre palco e público. Foram essas duas que eu gravei. É, em casos especiais, você até pode pedir para botar mais VT, não, eu quero gravar as 12 câmeras, tal, mas aí encarece, aí a logística fica muito maluca. O acústico do Gilberto Gil, por exemplo, as câmeras todas foram gravadas independentes. Teve o sinal, a base, mas o Carelli gravou todas as câmeras separadas. Eu não. No Monsters of Rock só gravei a grua e gravei a geral. Mas depois, como a gente não tinha muito espaço físico no arquivo, geralmente quando você terminava de editar um show, de editar algum trabalho que tinha muito material bruto, as fitas eram recicladas e acabou. Bola pra frente, foi o que aconteceu depois que eu editei todos os shows do Monsters of Rock. Os responsáveis pela fitoteca vieram a mim e falaram: e aí, podemos já reutilizar essas fitas? Ok, aí eu dava permissão e as fitas eram reutilizadas. E aconteceu isso. Então o Joey DeMaio foi lá conversar comigo para pegar essas fitas, esse material bruto, porque acho que eles queriam trocar um take ou outro. E eu falei para ele: olha, infelizmente não tem, porque a gente expliquei para ele, né? Depois que a gente faz e vai pro ar, a gente reusa as fitas. Ele falou, foi super simpático e tal, não, beleza, mesmo assim tá legal, obrigado, tudo. E aí depois fiquei sabendo que o Menor, eu até acho que já estava fora da MTV quando o Menor lançou esse DVD, porque não foi na sequência, não foi em 98 nem em 99. Então, se eu não me engano, eu estava fora. Saiu alguma notícia. E eu nunca vi esse DVD, não sei nem se tem meu crédito lá. Deveria ter, porque esse Monsters of Rock eu me matei. E fiz de coração. Tudo lá na MTV a gente fazia de coração. Tudo, tudo, tudo. É, então, teve esse Monsters of Rock que foi legal. É, a entrevista do Angus Young foi uma coisa. E a do Ozzy, tem 3 que eu botei na frente aqui: Angus, Ozzy e Alice Cooper. A do Angus Young foi incrível, porque a gente não sabia se ia rolar. A gente tinha pedido já para o Departamento de Relações Artísticas falar com a gravadora, falar com o grupo para ver a possibilidade de gravar a entrevista para o Fúria. Só que o ACDC só ia dar uma pingada aqui no Brasil. Eles iam tocar aqui em São Paulo, foi o show do Pacaembu. Eu não lembro que ano que tem. Eu tenho até um pedaço do ingresso, porque o maldito do porteiro lá do Pacaembu, ele rasgou o ingresso no meio e queria ficar. E eu e o Gastão que falamos: não, cara, pelo menos dá um pedaço do ingresso. Aí eu tenho um pedacinho do ingresso. Então era só uma pingada, eles iam embora no dia seguinte. Fizeram o show, no dia seguinte acordar e tchau. Acho que eles iam pra Argentina. Era uma coisa rápida, chegaram um dia antes, 2 dias antes. Então iam tentar encaixar. A gente, não, pelo amor de Deus, cara, a gente precisa falar com a CDC. Ainda mais o Gastão, porque a CDC é a banda do coração do Gastão. E cara, a CDC eu escuto também desde, sei lá, desde o Back in Black, quando foi lançado em 80, quando era novidade, lançamento. É, então era uma coisa assim, pô, tem que rolar. E a gente foi e ficou numa expectativa enorme. Vai rolar, não vai, vai rolar, vai. Aí no último momento falou, vai. A gente ficou feliz com quem? Não sabemos, mas vai rolar, fique tranquilo. Tá bom, então a gente foi pro show do Pacaembu já aliviados, sabendo que no dia seguinte a gente ia conversar com alguém da banda. Assistimos o show, foi lindo, ficamos na arquibancada na parte lateral. Ficamos longe do palco, mas deu pra ver o show legal. Show lindo, maravilhoso, a CDC, incrível. Dia seguinte, chegamos na MTV, junta equipe, câmera, áudio, tudo. Vamos pra van. É, chegamos no hotel, tinha uma renca de policiais que iam fazer, como que fala?
os batedores, né, que iam acompanhar o ônibus do ACDC até o aeroporto. Então tinha muita moto lá, tinha muito PM, tinha muita polícia de moto. Não lembro quantas motos, mas eram muitas, cara. Eram no mínimo 10 motos, mas era mais que 10. E a gente chegou lá tenso, porque a gente, pô, vamos falar com quem, né? Ainda mais o Moreira, assim, puta, com quem que vai ser a conversa. Ele, obviamente, por mais que soubesse já tudo do ACDC por ser fã, fez toda uma pauta foda, incrível. Eu levei o Led Zeppelin Rock para ser autografado. O Gastão também levou alguma coisa para ser autografada. E fomos nós lá. O câmera, não lembro quem era o câmera, mas o operador de áudio era o Betinho. E o Betinho também era fã de rock pesado e tal. Eu amava a CDC. Então pra gente foi incrível, pra todo mundo foi incrível. Aí a gente chegou no hotel, teve um dos policiais colaram no Gastão, inclusive, isso foi engraçado. Ele também estava com um CD, um disco e pediu, Gastão, por favor, cara, pede pra banda assinar pra mim e tal, porque eu amo. O cara todo vestido de PM lá, de polícia, falando, pô, eu amo a CDC, cara, pede pra ele autografar e tal, e rolou mesmo o autógrafo. E a gente foi, entramos no hotel, mostraram pra gente, ó, vocês vão gravar aqui. Beleza, aí nessa já arruma a poltrona. Quanto você, vai ser só um. Aí eu e o Gastão, porra, só um? Tá, mas quem vai ser? A gente não sabe ainda. Pô, como assim? Aí a gente arrumando tudo ali, botei duas poltronas. O plano de câmera vai ser esse, então. Áudio no Gastão, luz aqui, contra-luz, tal. Senta ali, tá? Porque assim, essas entrevistas, quando rolavam, todas, não só com, com os artistas gringos, mas os artistas nacionais também, a gente preparava tudo antes, né? Ficava pronto, só pro artista chegar, sentar e começa a gravar. Então, ainda mais quando era um artista já veterano e tal, isso tinha até mais peso. Então, pô, tá tudo pronto, ok, a gente avisava o assessor da banda, o assessor da gravadora, quem fosse ali, tá tudo pronto, pode chamar. E aí a pessoa sentava lá e pronto. É, e aí a gente arrumando o set de gravação, aí entrou lá a assessora e o Gastão perguntou de novo, conseguiu perguntar, e aí, quem que vai descer? Aí a assessora falou, é o Angus Young, tudo bem pra vocês? A gente, meu Deus! Aí, pô, rolou linda a entrevista com o Angus, foi o cara ultra simpático, os músicos veteranos dão de 10 nos músicos mais novos, na geração mais nova. Simpático, cumprimentou todo mundo. Tinha que ser uma entrevista rápida, porque às 2 da tarde, era meio-dia, sei lá, alguma coisa assim, às 2 da tarde ele ia pro aeroporto. Então ele desceu lá com uma jaqueta jeans, calça jeans. Eu tenho um 1,75, então ele batia, sei lá, no meu ombro, ele é baixinho, cumprimentou todo mundo, sentou aqui que eu fico e tal, pediu pra fumar, porque tinham artistas que queriam fumar durante a entrevista, a gente falava, ok. O Slash, por exemplo, ficou, a gente fez entrevista no Estúdio B, o Slash pediu pra fumar, ele viciado em gitanes, ok, bicho, pode fumar seus gitanes aí na boa. Cigarrinho francês, que moleque, lá em Brasília, tinha alguns amigos franceses, às vezes eu fumava gitanes e era bom pra cacete. E, enfim, voltando pro Angus, e foi isso, sabe? Então a entrevista rolou linda, o Gastão pôde fazer uma entrevista bacana, deu tempo suficiente, acho que foi uma meia hora, mas foi bacana porque tem essa coisa da pauta do Gastão ser tão bem estudada, tão bem editada, ele fazia uma coisa foda, muito foda. Então o artista passava a gostar do bate-papo. Então ia embora. Ia embora. Nunca... Então, a última entrevista com o Ramones foi assim. A gente foi pro Olímpia. Geralmente o Ramones vinha pra cá e ia pra MTV ser entrevistado lá. Mas nessa última a gente foi no Olímpia. O grupo ia passar som. Antes da passagem de som a gente encontrou com o Joey.
Eu sou, assim como o AC/DC é a banda do Moreira, o Ramones é minha banda. Então fomos lá, eu já tinha autógrafo do Ramones de outras entrevistas, e a gente foi lá pro Olímpia. Ah, íamos falar com o Joey. Então o Joey estava no camarim, o que a gente fez foi botar um sofá na frente do camarim, fora do camarim, mas na frente da porta do camarim, botamos um sofá lá, armamos o setzinho, a luz ali e tal. E eu botei o Gastão e o Joey sentados no sofá e eles trocaram uma ideia. E o que aconteceu com o Joey foi isso. Foi uma das várias entrevistas que. 15 minutos só. E eles realmente estavam, porque quando a gente chegou já tinha. A equipe estava no palco, já terminando de montar a bateria, de ligar os amplis e tal. Ia rolar a passagem de som mesmo. E a gente ia ter pouco tempo. Então deram 15 minutos para falar com o Joey. E 15 minutos, pô, pra falar com o Joey Ramone, cara, não é nada, né? Mas enfim, vamos lá. E já sabendo disso, o Gastão já ajeitava a pauta de um jeito que então vou fazer essas perguntas que são as mais importantes dentro, dentro desse tempo. Só que aí chegava nos 15 minutos, vinham avisar, Joey acabou, encerrou, acabou. O Joey falou, não, mais um pouquinho. Aí rolava mais um pouquinho. Então sempre acontecia isso. Nas entrevistas do Fúria, o grupo sempre, o artista que estava lá sempre esticava um pouco mais porque o papo era bom, cara. Pô, assim foi com Merciful Fate, com Dio, com todo mundo, cara. Todo mundo. Era muito divertido. Teve a entrevista do Ice-T, que ele veio fazer show do Body Count aqui no Brasil. Foi sensacional, a gente com o cu na mão, pô, vai aparecer o Ice-T aí todo mal-humorado, pô, o cara vai ser foda, vai ser uma entrevista fechada, vai ser uma entrevista... Cara, a gente nunca deu tanta risada, eu que não sei falar inglês, mas naquela época eu estudei inglês quando era moleque, tudo, tenho inglês dentro de mim, mas eu sou péssimo em línguas. Mas nessa época do Fúria, eu reativei o meu inglês porque eu tinha que legendar as entrevistas, eu tinha que prestar atenção nas entrevistas. Então acabava que eu relembrava um pouco do inglês e algumas coisas eu conseguia pegar. A entrevista do Ice-T, assim, sensacional. Gargalhada do começo ao fim. O cara muito gente boa, sabe? Um cara muito de uma energia leve, brincalhão, é, piadista, incrível, incrível. Foi deliciosa, deliciosa. A própria entrevista com o Danzig, que é um cara também falando de mau humor, de coisa fechada, ele que é tudo marrudão assim, pô, a entrevista dele foi legal pra caramba. No começo, claro, foi meio. Ele é parrudão mesmo, mas depois ele se soltou e foi uma entrevista muito bacana. E a gente não teve assim problema nenhum nunca com. Não me lembro de ter assim, sérios problemas com artistas. O Sepultura era um grupo que tava. Que era era um irmão do Fúria. Porque o que acontece naquele. Para contextualizar um pouquinho, que eu deveria ter feito isso no começo, não agora, tirando o Fúria, eram poucos os, os locais da mídia que tinham algo de metal. Era muito segmentado. Tinha um comando metal na 89. Não sei se tinha alguma coisa no Rio, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Brasília. Não lembro se tinha, mas eram poucos lugares que na mídia que esses artistas tinham penetração. Então o Fúria virou o principal canal de todos esses artistas que vinham para o Brasil e os brasileiros que estavam aqui que lançavam coisas. Então pro Fúria o Sepultura e o Fúria, assim como o Corsos, o próprio Dorsal, tinham os grupos que eram assim chapas do Fúria. E então o Sepultura a gente sempre entrevistava, sempre estava. O Igor eu encontrava com ele direto no Parque Antártica, nos shows, ó, nos jogos do Palmeiras. A gente sentava às vezes junto na arquibancada, às vezes ia o Kishi também, que
foi hold do Sepultura, o Kishi, que é dono do Cão Velho hoje. A gente se juntava para assistir os jogos do Palmeiras, se encontrava lá, né? E ficava junto e tal. Então eles eram irmãos do Fúria. O episódio da saída do Max, por exemplo, o Fúria acompanhou inteiro. Da saída do Max à entrada do Derek, o Fúria fez tudo. Absolutamente tudo. A primeira exclusiva, a primeira entrevista do Sepultura sem o Max foi com o Gastão. E eles faziam questão de ser ali. Porque era o melhor canal, como eu falei, era o único canal. E o Gastão tinha o respeito de todo mundo. O Gastão era do meio. Então era natural buscarem o Fúria para mostrar as novidades e para falar das atualidades. E a gente foi, não lembro onde, talvez na casa do Andrés, fazer essa primeira entrevista sem o Max, eles explicando a razão, tudo. Aí depois a gente fez e fomos acompanhando. Eles ficaram aqui no Brasil, vieram para o Brasil, ficaram aqui, começaram a ensaiar. A gente foi em um ensaio depois, sem nada. Minto, eles estavam fazendo ensaio já, teste. Já estava vindo pessoas aqui para o Brasil para fazer teste num estúdio na Avenida Indianápolis, se eu não me engano. A gente foi lá uma vez e eles estavam falando, a gente está fazendo teste e tal. A gente foi acompanhando passo a passo, né? E aí quando eles descolaram, eles fecharam com o Derek, eles também fizeram nesse mesmo estúdio. A gente voltou lá, tal, fechamos com um cara sensacional, gostamos, foda, vai ser tudo de bom, vai agregar, aquela coisa toda. E depois fizemos a primeira entrevista com o Derek, mesmo depois da saída do Gastão. Eu tô lembrando aqui, quando eu fazia o Central MTV, que era no Rio, os primeiros programas do Central eu fiz aqui, se não me engano 2, que serviram como pilotos. Um eu fiz com o Rodolfo, que ainda era do Raimundos, e o outro foi com o Sepultura, já ensaiando com o Derek, num estúdio na Vila Madalena. Mas então o Sepultura sempre estava junto do Fúria. A primeira entrevista do Max, depois do Fúria, depois da saída do Sepultura, também foi aqui no Brasil, foi no Fúria, só que o Gastão já não estava. A entrevista foi comigo, porque quando o Gastão saiu, eu ainda segurei a onda do Fúria um tempo. Então quem vinha fazia entrevista comigo, eu off-câmera, entrevistando fora da câmera, perguntava pro artista que olhava para mim. Então eu fui fazer entrevista com o Max. Foi o dia da famosa briga do Max com o Gordo. Eu vi tudo. Tudo aconteceu no estúdio B da MTV. Eu tava lá já afinando luz e tal. Ia gravar num cantinho só. O cenário do Fúria não tava montado, mas eu peguei um canto só do estúdio B. Falei pro saudoso Zé Gomes afinar a luz ali. E que era só ia ser só o Max e um outro brasileiro que tocava com ele, que eu, desculpa, também não vou lembrar o nome. Eram os dois. E aí eu afinando a luz e tudo, o Max já estava no estúdio, oi, pá, beleza, trocamos uma ideia, não sei o que, aí ele ficou ali no canto. Os artistas sempre que andavam dentro da MTV andavam acompanhados pelo pessoal do Departamento de Relações Artísticas. E o Max, uma hora ele estava ali, encostado na parede do estúdio B, num outro canto, ele e o cara, não sei se tinha alguém com eles, e entrou o Gordo no estúdio para cumprimentar o Max também. Fazia tempo que o Gordo não via o Max, acho que desde a separação, né, porque acho que acabou, o Max voltou para casa dele nos Estados Unidos e lá ficou, até lançar o Soulfly, lá ele ficou. Então fazia tempo que o Gordo não via o Max. Então quando o Max chegou, acho que o Sepultura inclusive já tinha lançado Nation. O Gordo entrou no estúdio, eu vi, oi Gordo e tal, ali afinando a luz. O Gordo foi cumprimentar o Max estava colado na parede, o Max estava aqui assim, estava colado na parede, ele simplesmente virou
pra parede. Ficou de cara na parede, assim. Mas não cumprimentou o Gordo. Foi uma cena que eu vi de relance, mas eu vi. E aí. E aí o Gordo saiu do estúdio, puto da vida, xingando o Max, falando, pô, seu babaca, vim aqui falar com você e tal. Enfim, rolou essa, essa confusão entre eles. Que o Gordo não foi. Eu vi, sou testemunha, o Gordo foi lá só dar um oi, pô, quanto tempo, e aí, cara, beleza? Mas parece, aí depois fui conversar com o Gordo e tal, mas parece que o Max, se eu não me engano, ele tinha ficado meio puto com o Gordo porque ele falou que a música Reza do Nation, ele achava que tinha sido escrito pra ele. E o Gordo depois esclareceu, falou, não, essa música eu já tinha rabiscado essa letra bem antes do que da separação do Max do Sepultura, não tinha nada a ver. Então vi, sem querer, eu vi essa briga e tal. É, não gostei de ter visto essa briga. Fiquei chateado do modo como o Max tratou o Gordo, mas eu não tenho nada a ver com isso, em absoluto. Mas foi isso que aconteceu. Teve uma época também do Fúria que a gente recebia as bandas no estúdio B ao vivo. Eu não lembro o que aconteceu. Era até o Miguel Lopes que fazia a mesa de som, fazia a sonoplastia toda. Eu não lembro, mas foi uma fase ali que o Yo também fazia. Iam lá os grupos de rap fazer o ao vivo, o Fúria ia. Enfim, teve uma época da MTV que a gente começou a usar o lado B também para gravar umas coisas ao vivo, algumas apresentações ao vivo, alguns especiais, mesmo que de forma acústica e tal, mas rolava. Então aconteceu de ter, a gente fez Fúria com Angra ao vivo, com Dorsal Atlântica, se eu não me engano, com Ratos, com Golpe de Estado, eu estou lendo a colinha aqui, o Corsos e o Overdose de Minas. Não lembro se teve outros também, mas eu lembro desses. E, e o que acontecia é que o Gastão trocava uma ideia e o grupo tocava uma música. Então, e a gente até e tinha que passar clipe também. Então a gente fazia os cálculos ali para o grupo pelo menos tocar duas, três músicas, quatro, vai, dentro do programa. E fora essas músicas que eles tocavam dentro do Fúria, eu pedia para eles fazerem uma outra, em separado, só para mim. Eram duas câmeras que eu usava e que eu depois se tornariam clipes para passar não só no Fúria, mas para passar na programação da MTV, no Gás Total, é, à noite, em outros programas que tinham rock. E isso aconteceu com Overdose, isso aconteceu com Corsos, com Golpe de Estado. Se eu não me engano, o YouTube tem esses clipes aí. Eu não tenho, mas se eu não me engano, tem. Então a gente chegou a fazer algumas coisas é, também ao vivo no Estúdio B com Fúria. E era o único programa, cara, que, que, que dava que dava oportunidade para para esse, esses artistas aparecerem. É, tinham programas de rádio, mas de televisão era o único programa. Então a gente recebia muito CD, muito disco, muita novidade. A gente usava matérias que vinham da MTV gringa, de outros grupos. A gente legendava tal, botava no ar. Então a gente mantinha a chama do metal acesa. Engraçado falar isso porque o fundo do Fúria Metal no começo, quando era Estúdio B, era fogo, né? Quem é das antigas lembra disso. Era um fogo. E mesmo quando era fundo chroma key, o Gastão já entrevistava alguns artistas. Então a saga do Fúria foi essa. Aí o Gastão saiu, o Gastão era o Fúria. Eu tentei levar o Fúria, até por birra mesmo, porque lá dentro as pessoas, eu digo, os nossos chefes diretos ali do departamento de produção, eles cagavam e andavam por Fúria, na verdade, para rock pesado, para essas coisas.
Era a gente que ficava ali, não, tem que ser 1 hora de grade, não, tem que ser tantos clipes, não, a gente quer entrevistar esse artista. Era uma luta. O Gastão pode falar até melhor que eu, com mais propriedade que eu, a respeito disso, mas era uma luta braba tal. Então quando o Gastão saiu, é, me foi jogada mais 3 toneladas de peso nas costas, porque eu falei, não, cara, eu vou continuar com Fúria. E eu fiz testes com algumas pessoas, se não me engano eu fiz 3 testes, não vou falar com quem, porque não interessa, mas foi bem pensado fazer com esse, com esse e com esse. Não deu certo, não rolou. Cara, o Fúria era o Gastão, não tinha como. Então eu fui levando, aí eu que fazia a programação, botava lá também o mesmo número de clipes. Eu comecei a usar algumas entrevistas que a gente. Porque, como eu falei em outro vídeo, quando eu entrei pro Fúria, essas entrevistas gringas que a gente fazia, ao invés da gente botar 3 minutos corridos assim de uma entrevista, eu picotava elas em 1 minutinho, 50 segundos e tal, para usar mais e usar em todas as cabeças. E aí, se sobrasse, a gente usava, fazia uma compilação no mês, mais coisa, mais. Então eu comecei a usar material inédito que não tinha ido pro ar com essas entrevistas, até que alguém da direção falou, não, chega, porque essas entrevistas têm um Gastão, não precisa mais. Então eu comecei a usar mais material gringo, comecei a botar coisas cabeças do Fúria, de entrevistas do Fúria americano. Comecei a fazer entrevistas eu mesmo com artistas que vinham. Mas aí, com a minha saída também, em abril de 2000, aí o Fúria acabou de vez, virou outra coisa. A Penélope foi apresentar, mas eu não sei se era Fúria, se já tinha outro nome, mas já tinha outro contexto, era outra história. E chegou um momento também do Fúria Metal que saiu o metal, que só ficou o Fúria, porque aí a gente incorporou outros gêneros pesados de rock e não só o metal, porque o Fúria Metal ficava muito restrito a né, esse nome. Então a gente tirou o metal, continuamos a trabalhar obviamente com as bandas de metal, mas a gente incorporou hardcore, a gente incorporou coisas mais pesadas, bem bacanas. O Black Sabbath a gente entrevistou, foi bacana no Maxud Plaza. Eu vou fechar aqui esse vídeo contando a seguinte história, porque eu lembrei, eu falei aí que os artistas veteranos eram mais legais do que os artistas da geração mais nova, e isso não é uma mentira. Eu escrevi no 7 Doses, inclusive, um texto falando heróis de barro, heróis de aço, alguma coisa assim. Que é duas coisas bastante distintas que aconteceram na MTV. Quando o Guns N' Roses veio pra cá, e mais ou menos na mesma época, quando o Guns N' Roses veio pra cá, em 92, pra fazer um show, não lembro onde, nem nada, mas eles também ficaram no Maxud Plaza. O Maxud Plaza tem o saguão e tem todos os andares, tem um mezanino, e tem todos os andares tem uma espécie de sacada, né? Que você sai, você vê quem está no saguão do hotel. E quando o Guns estava lá, o X-Rose, a Moçoila, X-Rose, que eu não gosto mesmo, não suporto o X-Rose, e o Guns N' Roses não gosto também, tacou uma cadeira, jogou uma cadeira na cabeça dos jornalistas que estavam no saguão, esperando uma coletiva, o grupo tinha chegado no Brasil, querendo fazer uma coletiva, querendo fazer uma entrevista e tal, e jogaram, a Cris Couto estava, se eu não me engano, ela inclusive estava nesses dois momentos que eu estou contando aqui, e ela estava, se eu não me engano, no Maxud Plaza, e o X-Rose jogou, mal-humoradinho, sei lá, estava menstruada, jogou a cadeira nos jornalistas, assim, numa cena
patética, sabe? Uma falta de respeito que não tem tamanho, assim, uma coisa grotesca, sacou? E aí todo mundo ficou puto e tudo. Mas isso aconteceu. É, de uma outra passagem, também acho que em 92, Paul McCartney veio tocar no Brasil, aquele show incrível que ele fez no Maracanã, também tocou em São Paulo, não lembro aonde aqui, se foi no Pacaembu. Mas o Paul McCartney chegou e a equipe de jornalismo da MTV também foi até o aeroporto ver a chegada do Paul McCartney. Não tinha autorização porque quando você entra para você gravar em aeroporto, em metrô, museu, tem alguns lugares, a maioria deles, você quando entra num lugar você precisa ter a autorização desse local para gravar, mesmo que seja um restaurante, você tem que ter uma autorização. Ah, e a equipe da MTV não tinha. Ela pegou o carro e falou: vamos lá ver o avião chegar. E aí chegou eu lembro do material bruto disso aí. Chegou no aeroporto, tinha um público, tinha os fãs do Paul McCartney na grade que separava a rua da pista do aeroporto. Então os fãs estavam lá e a Chris Couto foi lá com a equipe, ficou lá, estamos aqui e tal, entrevistou alguns fãs, não sei o que, e chegou o avião do Paul McCartney lá longe, você viu o avião pequenininho assim, sabe? Chegou, tal, e aí de repente abriu a porta, aquela coisa toda, demora um pouco, mas abre a porta, vinha a escada, tal, você vendo lá de longe assim. Não sei se esse material tem no YouTube, mas seria sensacional se tivesse. E aí põe a escada, começa a descer gente. E aí de repente você vê uma formiguinha caminhando em direção à grade onde estava a galera, porque tinha. A câmera não mostrou, mas tinha gente com cartaz, a Love You Paul, aquelas coisas, né? Que é onde ele vai tem essas coisas. É, cartazes e camisetas e gente fazendo festa, tudo. E aí você vê uma formiguinha, cara, vindo em direção a esse público. E era o Paul McCartney. E, ele, e era distante, eu não sei dizer quanto, mas era pelo menos 2 quilômetros. Tranquilamente ele andou, no mínimo. Porque o avião estava longe, estava pequenininho. E ele mais ainda. Tipo o filme O Homem-Formiga. E ele veio caminhando, chegou na grade, cumprimentou todo mundo, oi, tudo bom, oi com vocês, tal, bacana, tal. Falou rápido ali com a Cris, não, ele ficou falando assim. Opa, perdão, caiu. Eu tenho que deixar o microfone perto porque eu não tenho equipamento profissional para gravar essas coisas. E aí ele chegou perto, falou com todo mundo, falou com a Cris ali, mas falando também com todo mundo, não respondeu nenhuma questão e tal. Ela falou com ele, cumprimentou a equipe e tal, super simpático e tal. Aí virou e falou: gente, é o seguinte, eu tô vindo de um voo da Austrália, que são, sei lá, 20 horas de voo, não faço ideia, mas são no mínimo 20 horas de voo. Eu tô vindo da Austrália, eu preciso ir pro hotel descansar um pouquinho e a gente se vê no show. Tudo bem, vocês vão ficar bravos se eu fizer isso? Ninguém, não, imagina, que é isso, não sei o que. O cara pegou, deu meia volta, tchau, 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 obrigado por vocês terem vindo. Valeu de coração, a gente se vê no show, tal, não sei o que. Pegou e foi embora. Cara, sensacional. Sabe, Paul McCartney é o cara que inventou tudo. Beatles, sabe? Ele não jogou cadeira em ninguém, que nem a frutinha do X-Rose, sabe? Que tô nervosinha, não vou dar entrevista coletiva pra ninguém. Porra, sabe? Então essas coisas a MTV também nos ensinava bastante, assim, sobre os artistas, sabe? E eu friso mais uma vez aqui, os artistas veteranos, eles eram muito mais legais do que os artistas novos. O Alice Cooper foi sensacional quando a gente foi entrevistá-lo. Ele estava ensaiando o show do Monsters of Rock num galpãozão que era dividido, um galpão enorme aqui perto de São Paulo, na Raposo Tavares, e estava lá fechado e tal, e falou, aí a gente fez um setzinho no galpão do lado, né, colado no dele, a gente montou lá 2 cadeirinhas, a luz, o contra, e falamos, tá pronto, vem o Alice Cooper. Ele chegou ali, ele sentou, mas era um galpão, assim, a gente tinha 3 luzes, né, um kit de iluminação quando você sai para gravar,
ele tem 3 luzes só, sabe? 3 pontos de luz. Não tem mais que isso. E o galpão era extenso, então assim, ficou a parte onde o Gastão e o Alice Cooper estavam iluminado e tal, mas logo no fundo já estava tudo escuro, já estava tudo, né, porque era grande, tinha umas coisas encostadas, enfim. Pô, eu não falei do Ozzy também, olha, já deu 1h10. É, aí ele sentou, o Alice Cooper olhou, cumprimentou todo mundo, cumprimentou, cara, a equipe inteira, sabe? Operador de áudio, operador de câmera, assistente e tal. Oi, 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 tudo bom? Ah, valeu, não sei o que. Essas pessoas, às vezes, inclusive, a maioria das vezes, agradeciam depois da entrevista. Obrigado, gente, valeu, valeu. No que ele sentou, ele olhou, ele falou, cara, virou pro Gastão, falou, pro Gastão não, virou pra equipe, assim, né, olhando pra todo mundo. Vocês não querem fazer um cenário, não? Aí a gente falou, que a gente não tem nada, a gente veio aqui de improviso, tá? Ele falou, não, peraí. Chamou um cara da equipe dele, o cara foi lá pro estúdio, onde ele estava ensaiando, que tinha o cenário lá, pegou umas coisas do cenário, aquela lata de lixo enorme que fica no palco, com aqueles fêmurs, aquelas. Trouxe uns elementos, cara, porra, incrível, sabe? E aí a gente botou, montamos de novo. Se eu não me engano, o câmera era o Raul de Góes. A gente montou ali e tal, o Raul reafinou a luz, tal, fez a fotografia já com o cenário que o Alice trouxe. Pô, incrível, cara, sabe? Pô, carinhosíssimo. Alice Cooper, bicho, que já tava ali nos anos 60 tocando, sabe? Uma coisa de outro mundo. O Ozzy também, o Ozzy foi incrível. Agora para fechar mesmo, mas é que essa história é muito bacana. É, a gente sabia que ia entrevistar o Ozzy. É, eu já estava na MTV porque cheguei lá cedo para gravar outras coisas e tal. Meu dia começava de manhã e a entrevista com o Ozzy, sei lá, estava marcada para 5 da tarde, alguma coisa assim. Aí gravei o que tinha que gravar, fazer o que tinha que fazer, ilha de edição, não lembro. Mas aí eu fui almoçar, voltei do almoço e tal. Eram umas 3 horas, toco o telefone da minha mesa e fala, o Ozzy tá aqui, ou 2h30. Eu não lembro o horário exato. Perdão. Eu não lembro o horário exato, mas era muito mais cedo do que o horário marcado, que era 5. Toco o telefone, eu atendo, Departamento de Relações Artísticas. Paulo, o Ozzy está aqui. E eu assim, não, como assim? São 2h30, 3 horas. Tá marcada às 5. Mas ele tá aqui. O que eu vou falar pra ele? Pra ele ir embora? Ele tá aqui. Ok. Aí eu fiquei desesperado, né? A sorte é que o Gastão tinha acabado de chegar na MTV. Então eu já desci, já preparado com aquela pauta linda dele que ele sempre faz, já todo estudado, todo pronto. Essa foi, nossa, foi muito coisa de anjinho da guarda dele já tá lá, porque o Gastão podia ter chegado bem depois. É que ele era CDF, o Gastão. Então eu já desci lá pro andar onde ficava o camarim e o figurino. Encontrei o Gastão, falei, Gastão, o Ozzy tá aí. Ele, puta, como tá aí? Tá aí, eu vou ver o que a gente vai fazer pra gravar. Porque tinha que montar o cenário do Fúria. Não era uma coisa assim, manda subir. Tinha que ver se tinha equipe, se os câmeras tinham lá, operador de áudio, se tinha iluminador, se dava para gravar, né? Era o Ozzy, não ia fazer o cara ficar esperando 2 horas no TAR. Eu ia gravar naquele momento, óbvio. Ele foi lá para isso. Então eu mais uma vez peguei o Zé, o saudoso Zé, que era o iluminador do- dos programas de estúdio da MTV, ele que era o diretor de fotografia da MTV ali dos estúdios. Eu falei, Zé, pelo amor de Deus, o que tem no estúdio B? Vamos ver. Fomos no estúdio B, pum, cenário do Yo MTV Raps montado. Aí ele virou pra mim e falou, precisa desmontar esse cenário pra aí sim eu fazer alguma luz pro Ozzy. E cadê o pessoal do Contra-Regra? Não tinha ninguém no prédio, acho que tinham ido almoçar. Enfim, no estúdio B já foi eliminado de vez. Falei, meu Deus, onde que eu vou gravar? Eu não queria gravar fora, não lembro porquê, mas eu não queria gravar fora. A gente às vezes gravava numa pracinha que ficava bem atrás da MTV. Uma pracinha com uma árvore,
uma boa sombra de árvore e tal, banquinho de concreto e tal. Mas eu não ia fazer lá com Ozzy, não lembro porquê. Vamos pro Estúdio A. Como que tá o Estúdio A? Estúdio A, como eu falei em outro vídeo, era um estúdio que estava sempre armado, porque ali ficava o fundo croma e, 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 e era só subir a luz, que tava a câmera pronta, tudo pronto. Eu fui no Estúdio A, só que o Estúdio A estava bagunçado, a luz estava afinada, estava tudo pronto, só que tinha no fundo croma, tava encostado ali um monte de coisa, caixa, pano, tinha escada, aquelas escadas enormes, tinha escada. Tava quase um depósito o Estúdio A. Não sei porquê, acho que não ia ter gravação e tal. Tava quase um depósito ali. Eu falei, vamos gravar aqui. Aí o Zé falou, pô, mas vamos gravar assim? Eu falei, Zé, 2 banquinhos aqui, cara, e vamos nessa. O que eu ia fazer com o Ozzy me esperando? E isso já tinha rolado 15 minutos, sabe? Então, 2 banquinhos aqui e tal. Então, aí já corri, peguei 2 banquinhos, botei ali. é, eu me fazia, às vezes, eu sentava, quando acontecia de afinar a luz, a gente fazia isso. Quem estava ali à disposição entrava no quadro para a gente poder ver a luz e tal. Então, sentei num banco, sentei no outro, tá legal, tá? Botar a câmera aqui, a câmera pode ficar no ombro, vai para um, vai para outro. Tudo definido, ok. Chamei o Gastão, falei, Gastão, a gente não tem cenário do Fúria, a gente não tem estúdio B. A gente vai gravar no estúdio A e vamos gravar aqui. Aí fui no estúdio A, mostrei pra ele viu aquela puta zona, ele virou pra mim assim, puta, assim, bem com a cara fechada, falou, meu, como assim, cara, a gente vai gravar com o Ozzy nesse cenário, bicho? Não, como assim, sabe? Tipo, puta que pariu. E, cara, eu não tinha culpa. O que eu tinha que fazer era gravar com o Ozzy logo, porque senão o homem ia embora. Eu virei pro Gastão e falei, Gastão, uma entrevista com o Ozzy, você vai ficar olhando pra escada que tá lá no fundo encostada ou você vai prestar atenção no Ozzy? Aí o Gastão parou assim e falou, você tem razão. Aí beleza, aí chamamos o Ozzy e foi lindo. A entrevista rolou, acho que tem uns trechos. Esse eu já vi no YouTube, alguns trechos. Você pode ver ali que o estúdio tá bagunçado mesmo, que tá no fundo croma. E, e dane-se. E o Ozzy foi super gente boa. Ele entrou no estúdio, cagou e andou que o estúdio estava desarrumado. Nem falou nada, nem prestou atenção nisso. Né? Botei ele num banquinho que não tinha nem apoio para as costas, sabe? Pô, o cara cumprimentou todo mundo. Sabe assim, uma coisa genial, genial. Cara, gente boa, sabe? Gente boa, de boca cheia, sabe? Sentou lá, fez entrevista com o Gastão, foi lindo, cara, muito, muito solícito, muito. Tinha pergunta que o Gastão fazia que ele não lembrava, o Gastão começava a resposta, aí ele, sim, claro, aí ele respondia. E eu já falei aqui, tem trechos inéditos dessa entrevista lá no, no arquivo empoeirado da MTV. Bom, acho que pelo menos uns 5, 6 trechos inéditos tem, que nunca foram pro ar. E ele foi muito querido, e como todos os outros veteranos, terminava a entrevista, ele cumprimentava todo mundo, obrigado, valeu, tá, ficou boa mesmo, foi e tal. E o papo esticou, como sempre, por causa da pauta, do papo do Gastão, que eram era gostoso conversar, bicho, com o Gastão, porque, pô, você via que fluía, assim, sabe? Era um papo que o Gastão às vezes até esquecia da pauta. Ele tinha um papel, ficava na mão dele, às vezes ele olhava e tal, mas tinha vezes que ele, cara, de tanto estudar, de tanto não sei o que, ele ia embora, sabe? Então virava um bate-papo descontraído. E, e foi isso, esses veteranos eram incríveis. O Ozzy foi incrível também, assim como o Alice Cooper e o Angus Young. E entre outros. Se eu lembrar de mais alguns, eu junto as histórias e faço um outro vídeo. Esse aqui foi sobre o Fúria. Tem outros assuntos que eu já estou marcando aqui. Vamos ver sobre o que será o próximo, que eu não lembro. Já separei alguns temas. Tem um acústico do Legião que eu fiz, a edição final especial. Tem alguns trabalhos bacanas aí que vale a pena depois contar. Então,
Mais uma vez agradeço a companhia, agradeço a paciência. Até o próximo vídeo, um beijo e um abraço.